quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre geografia e eu queria falar um pouco para vocês sobre o perfil do território brasileiro. Então, quando nós falamos sobre o perfil do território brasileiro, nós temos que pensar na extensão territorial do Brasil. Então, cada região tem o seu clima, cada região tem sua vegetação e cada região tem seu tipo de solo. O Brasil apresenta como classificação 3 tipos de relevo: planaltos, planícies e depressões, certo? Relevos são diferentes tipos de superfície da Terra, certo? Então, o que acontece? Os planaltos são os relevos com rochas mais resistentes, altitudes variadas, geralmente são as maiores altitudes. As planícies são áreas mais baixas, são relevos mais baixos, geralmente com acúmulo de sedimentos, que são resultados das erosões de rochas. E essas planícies no Brasil são encontradas próximos a lagos, a mares, aos rios. E, por fim, as depressões, que são áreas bem mais baixas, são superfícies bem mais baixas em volta de duas superfícies mais altas, relevos mais altos, que são geralmente os planaltos. No final do vídeo, eu vou deixar algumas imagens para vocês visualizarem esses tipos de relevo. Então, quando nós pensamos em relevo, nós precisamos pensar em altitude. Altitude é a medida de um ponto vertical em relação ao nível do mar. Então, com isso, dá para ver as variações de altitude, certo? E aí se classificam os relevos. Então, existem mapas, né, que mostram as variações de altitude. Então, variações de altitudes menores, ou seja, altimetrias menores, nós vamos encontrar as depressões. Altimetrias maiores, né? Altimetria é medida de altitude. Então, altimetrias maiores são as maiores altitudes. Então, nós vamos encontrar os planaltos. Inclusive, os planaltos são os relevos mais encontrados aqui no Brasil. Então, a unidade principal do relevo brasileiro são os planaltos, ok? Existem também outras formas, né, de se mostrar as variações do relevo, que são os perfis topográficos, que são os tipos topográficos. São variações, são representações das variações do relevo. Olha só, na página 72 do seu livro Bernoulli, mostra o mapa que eu havia falado para vocês sobre a variação de altitude. Então, quando se quer representar um perfil topográfico, que é uma representação gráfica das variações de altitude de um lugar, o que eles fazem primeiro? Primeiro, eles traçam uma linha, né, uma linha imaginária de um ponto A a um ponto B, uma linha horizontal. E depois, verticalmente, eles fazem a medição, a verificação da medição da altura de um relevo, as variações de altitude, ok? Então, esse é o perfil topográfico. Então, queridos, essa foi a matéria de hoje de geografia, certo? Eu peço a vocês que anotem as informações importantes, né? Vocês sublinhem os pontos importantes e façam as atividades da página 73, que amanhã eu vou corrigir com vocês, ok? Um grande beijo e até mais!